Hoje a gente chamou, já estávamos conversando há algum tempo aí com a Pauline, né, que é mestre em administração, executiva de compras na supply chain, aí, tem uma vasta experiência para falar desse tema. Então é isso, Pauline. Sim, bom, agradeço. Dá um oi pro pessoal aí, né? Ei, pessoal, boa noite. Então, meu muito obrigada por vocês estarem aqui. E falando um pouquinho aí sobre a minha carreira, então, eu tenho 13 anos que eu estou na área de supply. É uma área que me fascina a cada dia, principalmente porque tem um dinamismo muito grande, né? Não tem rotina, né? Cada dia é um problema diferente, cada dia é um desafio constante. Então, é algo que realmente me enche os olhos. Eu vim da área de saúde, né? Muita gente fala assim, não, mas você veio da área de saúde, o que você está fazendo aqui? Então, eu iniciei minha carreira na área de saúde, sou fonoaudióloga por formação e acabei não gostando da área, saí da área de saúde e fui em busca de outro desafio, que foi ser auxiliar de compras. Aí comecei a traçar toda a minha trajetória aí, a minha jornada em compras, né? E acabei indo para administração, né? Onde eu consegui me encontrar aí efetivamente e fiz alguns cursos aí, principalmente na parte de gestão, né? De gestão estratégica, gestão industrial, contratos, negociação. Então, acabei trabalhando muito com logística também. Fui para o chão de fábrica, fui para a obra, ainda vou para a obra, ainda vou para o chão de fábrica. Então, o profissional de compras de suprimentos, né, que eu costumo falar, que os suprimentos é muito mais do que comprar, né? É você gerenciar a cadeia como um todo. Então, esse profissional ele tem que estar preparado para tudo. O mercado é isso. Então, não tem aquilo mais. Eu conheço só do meu quadrado ali. Não, eu tenho que conhecer a cadeia como um todo. E achei interessante quando você já começa falando que não era a tua área exatamente, né? Mas você migrou de administração, começou a fazer alguns cursos e veio diretamente uma questão que eu queria até colocar para você aqui, né? Quem trabalha em suprimentos, compras, vendas também, né? Obviamente, porque vendas cada vez mais ganha importância e a vendas hoje cada vez mais ela precisa de argumentação também, depende do tipo de vendas, você precisa ter uma negociação ali. Então, o papel da pessoa saber negociar, né, ter técnicas de negociar, ou seja, saber tratar, saber a importância de negociar também não só com os fornecedores, né, mas também internamente. Você tem que negociar com seus pares, com stakeholders, com seus superiores, com subordinados, com a fábrica, né, ou empresa. Você acha que qual que é a importância, né, da pessoa desenvolver essa técnica e outra? Há muitas pessoas que pensam o seguinte, não, eu sei negociar bem e eu não preciso negociar. O que você comenta sobre isso? Eu achei interessante quando você falou de uma forma muito espontânea, que você, logo quando você migrou, você fez, sim, buscou teorias, buscou a prática também, se aperfeiçoar para estar nesse universo aí. O que você comenta sobre isso daí? Então, eu cheguei na área de compras, né? Eu costumo falar que nada é por acaso, né? Tudo tem uma razão. E a primeira delas, eu acredito que o profissional, para construir uma carreira, né, em compras ou em suprimentos, ele tem que gostar do que ele faz. Não adianta nada a gente entrar em alguma área, seja ela qual for, se você não gosta daquilo. Você faz, mas sem o mínimo de prazer, e isso é muito triste, porque nós nascemos primeiro para ser felizes, né? É o primeiro ponto que eu acredito. Sim, isso é verdade. E a gente tem que se encontrar em alguma coisa. E se você não se encontrou ainda, você tem que buscar aquilo ali, aquilo tem que ser a força que te move todos os dias.
Então, eu vejo muito por isso. Então, primeiro, eu fui em busca de uma coisa que eu não queria, que era rotina. Eu não gosto de rotina, não gosto de ficar presa numa sala o dia inteiro. Isso daí não faz parte do meu bem-estar, vamos dizer assim. Então, é o perfil, né? É perfil, isso é perfil, justamente. Eu sou assim, né? Tem pessoas que gostam disso, que querem isso e conseguem fazer isso da melhor forma, ou seja, se encontraram nisso. Eu gosto de resolver problema, eu gosto de buscar solução. Então, o profissional que eu vejo, né, que tem um perfil para compras, é muito semelhante a isso, ou seja, eu tenho que gostar de desafios constantes, porque quando a gente fala de negociação, cada negociação é única. É como se você estivesse indo para a guerra, é uma guerra ali entre você e o seu fornecedor. É um jogo ali de batalha e não é questão, porque um vai ganhar, o outro vai perder. Não, os dois têm que sair ganhando, mas você tem que ir com todas as suas forças, com todas as suas armas e lutar. Não adianta nada eu ficar ali tímida, com o braço cruzado e retraído, que eu não vou conseguir nada ali. Vai ser simplesmente um momento de jogar, vamos dizer, papo em dia e colocar o papo em dia e jogar a palavra fora. Ir para a negociação é você estar preparado, é você assumir a sua posição ali diante de um protagonista. Você vai ser o protagonista ali daquela cena e fazer acontecer. Por isso que é muito importante, né, quando você fala protagonista, né, que veio na minha mente aqui, a característica da pessoa ser dinâmica, né, proativa, e outra questão que eu acho muito relevante, essa questão de você fazer acontecer, ou seja, nós não podemos deixar de acreditar no nosso potencial de fazer diferença, ou seja, não permitir que sejamos enquadrados, entre aspas, né, de uma forma menor ou de uma característica interior, alguma coisa, porque às vezes, de uma forma direta ou indireta, as pessoas tentam utilizar a persuasão para tentar deixar você de uma forma talvez menor ali, para você não defender aquilo que você acredita, né? Então é preciso muita determinação, muito foco nessa questão, né? Você tem que ter determinação, jogo de cintura, Sim. Porque vai ter momentos que você vai ter que saber como que você vai lidar ali com aquela situação. Ao mesmo tempo, você tem que ter uma comunicação boa, ou seja, saber falar, saber colocar as suas ideias, impor, argumentar. Então, se o profissional não souber argumentar, chegar lá e saber falar, defender alguma informação ou o seu próprio conhecimento, saber lidar com aquilo ali, porque é como se fosse um jogo mesmo. A gente falar de negociação é algo, na prática, né, é algo muito parecido com um jogo de estratégia. Sim. E aí você tem que ter habilidades ali, igual a gente está falando aí, de comunicação, de argumentação, às vezes até de crítica. Às vezes você precisa saber falar não. Você tem que saber falar não adianta você só falar sim, só ceder. Às vezes você tem que se impor, né? Então, são pontos críticos, né? Porque a gente já sabe que existem várias técnicas, mas o que diferencia um profissional do outro? O que diferencia numa negociação? O lado de vendas para o lado de compras. Por que um lado ganha e o outro parece que perdeu? Será que é assim mesmo na prática? Então, são pontos que levam a gente a fazer uma reflexão. O nosso dia a dia, como que eu tenho me colocado, diante de uma negociação? Será que eu sou o coitadinho ou sou realmente o protagonista daquela negociação ali? E muito importante, né, quando eu vi várias pessoas assim, também já passei por isso, né? Às vezes você tem a meta ali da empresa que coloca, meta, um objetivo, obviamente que os objetivos cada vez mais são desafiadores, só que por N motivos aquele preço, seu objetivo, aquele quadro de preço, né? Porque a gente não pode só falar de preço também, é tudo aí.
aquilo ali você não está conseguindo atingir por uma série de questões. O mercado não está conseguindo fornecer aquele material ou serviço naquela condição, ou teve um pico de demanda, ou é uma commodity, etc. E aí entra também o papel de, mais uma vez, do comprador, né? Porque cabe a ele, se ele ver que, olha, aquele objetivo que está traçado aqui, ele não pode se atingir, você tem que também ter a capacidade de trazer o problema internamente, negociar internamente e mostrar o porquê não internamente. Olha, não é porque não dá porque o mercado está isso, está aquilo. Ou seja, é uma oportunidade também de você estar negociando internamente, que não é fácil, mas dando com uma explicação plausível, obviamente, porque efetivamente não está conseguindo, né? Porque o argumento da negociação hoje, ainda mais com o conhecimento, que as pessoas cada vez mais vão tendo acesso ao conhecimento, não se aceita mais aquele tipo de negociação que estávamos acostumados, né? De certa forma, algumas décadas atrás, olha, estou negociando, me dá quanto de desconto? Eu te dou de 5%. E pronto, já negociou. Ok, desconto é desconto, é sempre bom, mas a negociação hoje é por muito mais do que isso, né? Você tem que explorar muita. Não é só preço, a argumentação é maior, habilidades, cenários é diferente, né? A gente sempre coloca muito, né, que a área de compras, né, é um departamento que impacta no financeiro da empresa. Então, assim, Sim. Claro que a questão de preço, quando a gente fala de preço, é importante, óbvio que é importante, mas não é somente o preço que é o mais importante, né? Nós temos outros fatores aí que fazem toda a junção aí da negociação. Então, esses fatores precisam estar todos alinhados à estratégia de negociação. Não adianta só eu ir para uma negociação para falar de preço. Eu vou conseguir? Posso conseguir chegar num target, mas e as outras condições implícitas da proposta, né? Então, assim, existem um universo ali de informações que o profissional precisa de deter de conhecimento ali, para poder realmente tá falando ali sobre algo que ele quer, que ele tem necessidade de colocar. Uma vez que eu não consiga, né, negociar para chegar dentro da melhor condição, igual você está falando aí, eu tenho que trazer isso. É isso, é tão esperado. Eu tenho que trazer isso para dentro da minha organização, claro. Afinal, eu preciso dar um feedback em relação ao que eu tive de resultado na negociação. Por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo aí, que é de pandemia, né, onde ela se agrava aqui no Brasil a cada vez mais. A cada dia a gente vive aí um drama que se chama reajuste de preço. Eu acredito que várias pessoas já devem ter ouvido falar de reajuste de preço, pelo menos esses últimos dias, né? E aí, na hora que a gente se depara com isso, a nossa organização não está preparada para ouvir isso, né? E aí a gente ainda precisa lutar por um target. Como que eu explico isso internamente? Aí vem aquela questão. Além de eu ter que negociar com o meu fornecedor, eu tenho que negociar assim internamente. Ou seja, como que está o mercado? Eu preciso conhecer esse mercado antes de eu ir para a negociação. Não adianta eu estar lá na negociação e tal, aí o cara vai e fala assim comigo, o fornecedor, o dólar aumentou 50% no último período. 50%? É isso mesmo? E aí eu falo, qual que é o impacto que tem, né? Qual que é o impacto que tem? Será que foi 50% mesmo que aumentou? Talvez isso é um blefe por parte do fornecedor, entendeu? Então, eu preciso estar antenado com todas as informações de mercado. Esse é um ponto aí crucial também para a vida de compras. E aí eu preciso trazer isso aqui para dentro. Então, negociação, eu costumo falar que a gente já começa o dia negociando com a gente mesmo, né? Por exemplo, o despertador toca, você fala assim, não, vou dormir mais 5 minutos, né? Deixa na soneca ali. E aí você está negociando já, aquilo ali é uma negociação com você mesmo. E a negociação, ela faz parte do nosso dia a dia, não tem como sair disso. O tempo não tem todo como, você tá isso mesmo.
E essa questão, quando a gente fala da parte de negociação, é muito importante. Você deu o exemplo do dólar, lógico, a complexidade, né, entender, mas você está preparado para um cenário adverso e também às vezes a gente pensa o seguinte, mas eu tenho que ainda negociar internamente, eu tenho que explicar, mas veja, aquelas pessoas que estão fora desse contexto, primeiro, elas estão buscando resultados, segundo, elas não entendem do mercado exatamente como você entende, ponto, é isso, você ali é o especialista, tá certo? Eu lembro até hoje, eu tinha uma reunião, uma ocasião de custos, o níquel, que é um material LME, quer dizer, você não tem o controle dele, o preço dele, da variação dólar na escala mundial. Não tem como você ter controle sobre isso. E eu lembro que estava tendo uma escalada de preço muito forte, combinada com a escalada de dólar. Então, duas questões nocivas aí, né? O dólar subindo, o valor da LME subindo, e aí até a pessoa numa reunião colocou, né, que era industrial, falou, olha, mas por que nós não podemos pagar, supôs lá, a gente é parceiro dessa empresa, por que ele não está fazendo isso? Veja, parece um absurdo quando você pergunta para você, mas eu fico imaginando também a gente se colocar em empatia no lugar do outro. Quantas vezes eu também, muitas vezes eu pergunto absurdos sobre a área industrial, sobre processos, essas coisas. Então, na verdade, você tem que pegar aquela pergunta que muitas pessoas ficam, entre aspas, puxa vida, né? Não, é uma oportunidade, se você tiver argumentos e conhecer aquela categoria, mostrar, explicar como é que funciona o mercado internacional, o que é uma commodity, o que é uma commodity, por que ela varia assim. Ou seja, é uma hora de você também mostrar que você conhece aquilo e, de certa forma, você ganha um pouco de autoridade, né? Ganha autoridade. E com a autoridade que eu falo, você ganha, as pessoas passam a te respeitar mais, elas querem te ouvir, do que simplesmente se falar, não, isso aí é assim, ou dá a impressão que você está sendo afrontado, né? Então, isso é uma questão, é uma oportunidade, a gente tem que enxergar como uma oportunidade muitas vezes, né? Toda negociação é uma oportunidade e nós temos que colocar sempre que o fator confiança é primordial. Se não existir confiança de ambas as partes, aquela negociação ali não faz sentido. Então, eu preciso transmitir confiança, assim como eu preciso da confiança também do meu parceiro. E assim, por falar de confiança, isso é um valor muito forte. E quando eu tenho conhecimento, eu associo a confiança à questão da minha própria postura mesmo. Será que o que eu estou falando ali não é um monte de balela, ou o que eu estou escutando não é um monte de erro? Né? Por isso que eu preciso estar sempre antenado a todas as informações, ao conhecimento. O conhecimento para a área de compras, para a área de suprimentos, ele é fundamental. O tempo todo o mercado está mudando. Nós temos aí... Muito rápido. Isso, justamente. A gente tem a questão da transformação digital, né, que traz para a área de supply, principalmente, ferramentas que há 15 anos atrás não existiam. Não existiam. E isso tudo facilita, como complica também para o profissional que não conhece. Né? Facilita quem já tem habilidade, quem já está aí na área, já domina a tecnologia, mas dificulta muito para quem não domina. Entendeu? Então, assim, a questão além da gente ter que dominar toda essa parte de know-how para poder fazer uma negociação, a gente ainda tem fatores como tecnologia, que impacta diretamente na vida do profissional, a gente tem fatores como processo, cultura, a própria técnica mesmo de compras, que faz toda a diferença. Então, isso tudo são questões que, se a gente levar para a prática, o nosso dia a dia faz todo sentido, e é o que geralmente faz a gente ganhar o conhecimento e ganhar aí as mesas de negociação. E assim, às vezes dá essa impressão, e pelo menos eu vejo muita gente falando assim, olha, o mundo da tecnologia mudou, ok, mudou, mas nós não precisamos nos assustar, né? Nós temos ainda muita coisa ainda para agregar e para estar acompanhando, porque o que eu estou vendo é um descolamento, nada adianta uma empresa colocar um sistema robusto, ferramenta robusta, se não tiver um profissional adequado para aquilo. Não vai ter... Assim, fazendo uma comparação, faço umas comparações, não adianta comprar uma carreta
super nova, 0 quilômetros, com todos, se você não tiver um motorista adequado para operar aquela série de benefícios que tem. Ele vai conseguir operar? Vai trazer, mas ele não vai conseguir, de repente ele vai trazer até prejuízo, né, operando aquela máquina sem usar todos os acessórios. Isso funciona tudo, né? Então, o profissional de compras, e eu acho que é muito importante ele estar sempre, como eu posso falar, buscando mais conhecimento, e ele cada vez mais é exigido, né? Às vezes a gente pensa compras, quem está na área de compras não sabe o quanto isso é vasto a área dele de atuação, de conhecimento. Tem uma tríade que eu gosto muito de usar, que é a questão da ferramenta, a importância que as ferramentas têm, o processo e a cultura. Se a gente não tiver a associação dessas 3 questões, esses 3 pilares, nada funciona, né? Não adianta, por exemplo, eu estar, por exemplo, numa empresa onde eu sou operacional, mas a empresa me exige que eu seja estratégico, só que a empresa não está preparada para ser estratégica, por exemplo. Isso é muito importante, isso é muito importante. Então, como que eu vou fazer o meu trabalho de forma estratégica, sendo que eu sou 100% exigido operacional? Então, é algo que precisa ser coerente, né? O negócio precisa ser coerente em relação às ferramentas, ao processo e à cultura da empresa. O que você acha quando a pessoa trabalha, às vezes, numa empresa que é normal acontecer isso, né? Tanto de strategic sourcing, mas tem empresas... Primeiro que você tem empresas de vários segmentos no país. Então, você tem questões de regiões, você tem empresas que estão mais desenvolvidas na parte de tecnologia, de estratégias, tem outras que não estão tanto. Isso também vai de cadeia de fornecimento, e às vezes a pessoa sai de uma empresa e vai para outra, ou porque está mudando de emprego, ou porque arrumou um emprego novo ali, e ela se fala, nossa, aqui é muito mais, como eu posso falar, as coisas são muito manuais, ainda falta muito, ok, tem um sistema, mas ainda tem pouca autonomia, compras estratégicas não existe, e ela fica muito chateada. O que você acha disso? Isso pode ser transformado, na medida do possível, em uma oportunidade, talvez, né? Sim, claro. É uma oportunidade de crescer e de fazer a empresa crescer também, né? Eu costumo dizer que o comprador, ele é o agente da mudança. Não adianta a gente querer esperar a mudança somente por parte da empresa. A gente também tem que usar dessa condição, né, mais uma vez, para ser o protagonista da mudança, o agente da mudança. Sim. Então, eu vejo da seguinte forma: se nós estivermos dentro de uma empresa onde existe um incentivo, existe um investimento em tecnologia, por mais que eu não seja o gerente da área, que eu esteja lá começando, se eu mostrar resultado, se eu conseguir, o que essa área de supply tem que trazer junto com ela? Saving. A gente sempre fala que tem que existir saving, seja por redução de custo, seja por uma melhor performance de negociação, seja por melhor administração, até mesmo de um HH, que seja. De alguma forma, a gente precisa mostrar resultado. E a partir desse momento que eu mostro o resultado, eu consigo realmente fazer parte dessa estratégia. Ou seja, se eu não tiver como mostrar isso, das duas uma, ou eu permaneço e vou me desmotivar com o tempo, ou então eu tenho que sair dessa empresa. Quando a gente fala de save, né, que pegando, o pessoal pensa o seguinte: peraí, tudo, de certa forma, pode ser save. Se você está lá numa categoria que manteve, teoricamente, parece o mesmo preço, mas não é o mesmo preço, a gente vai chegar lá. Só que você conseguiu facilitar todo o processo, o fluxo do processo de aquisição, o que era mais complexo, tinha alguém pedir uma requisição, ir na mão de outro, para ir e tal. Então, tinha um número de pessoas envolvidas naquela logística da solicitação, X, de tempo de horas, e você conseguiu facilitar todo aquele processo. Você teve um save. Por quê? Você reduziu as horas de pessoas envolvidas. Por isso que as pessoas ainda falam sempre, é um costume sempre pensar no valor, né? E outra, conseguiu
uma melhoria, às vezes as pessoas a própria pessoa que consegue fazer um trabalho, às vezes não valoriza tanto o trabalho. Tem que mostrar para a organização a importância daquele trabalho que foi feito, foi desenvolvido e que você está abrindo novos projetos. Isso é fundamental mostrar. Não, e o quanto que eu agrego valor, né, nessa cadeia. Agrega valor. Porque se suprimentos não agrega valor, aí realmente não tem como mostrar que é uma área estratégica, né? A gente só é estratégico quando a gente mostra o valor que a gente tem. É isso mesmo, não tem sentido. Gente, aproveitando, a gente está abrindo aí, quem que tiver alguma dúvida, tem uma mãozinha aí que dá para levantar. A Giovanni levantou, então Giovanni William deve ser, quase certeza, se foi de BH aí. Fique à vontade, Giovanni, microfone aí, manda bala aí. Professores, boa noite, sou eu mesmo. Prazer falar com vocês. Continuando aí em negociação, né? Eu tenho uma dúvida sobre negociação quando ela é feita com seu chefe. Quando você sabe que a melhor compra está em tal fornecedor, você fez as medições, você fez todos os cálculos, está tudo certo e por algum motivo o seu chefe não aprova a compra. Eu quero saber mesmo assim, como pode me ajudar, a negociação pode me ajudar, eu como comprador, a negociar com o meu chefe, que também é outro grande negociador. Obrigado aí, boa noite. Vou começar respondendo a Pauline, que tem mais habilidade, vai falar aí, né, Mas assim, primeiro, eu vou falar, não vou responder diretamente, primeiro porque tem uma questão na PNL que a gente fala que mapa no território, né? Então eu não sei exatamente qual que é o teu território aí, o que acontece efetivamente. Então eu estou vendo o mapa, de certa forma. Nós estamos na faixa de Gaza, né? Exatamente, então tem que responder. Eu vou comentar uma coisa da situação. Vamos partir da premissa. Tem que partir dessa premissa, né? Que você e ele, obviamente, é o melhor resultado para a empresa. Ótimo. Isso é uma premissa. Você tem que ter. Se você falar, mas o técnico do meu time, você joga um time, meu time não quer perder, não, ele quer ganhar. Mas o técnico ele diverge do jogador com as estratégias que estão tendo. Então, é você lá com o técnico, no caso, o técnico seria o teu chefe. Essa é uma premissa. Segundo, persuasão. Nós, de certa forma, todo mundo que não é ruim tem que ter habilidade para persuadir as pessoas. Todo mundo tenta persuadir, isso é normal, né? Você vai sair com um amigo, ele quer numa choperia, você quer, sei lá, em outro lugar, então você vai tentar persuadir dentro a pessoa. Então isso é importante no relacionamento. Mas aí a persuasão tem que vir com argumentação. A argumentação é muito importante, né? E os argumentos, e aí eu falo um pouco de rapport, você tem que também saber como é no dia a dia o momento, a forma de entregar um relatório e de mostrar para o teu chefe aquilo. Porque a comunicação, ela tem uma questão que é muito interessante. Aí o Paulino vai explorar isso, acho que ela gosta desse tema, é o seguinte: muitas vezes a gente pensa que está sendo claro com uma pessoa, mostrando claramente algum assunto para a pessoa, explicando algum assunto para a pessoa, e não está sendo, porque aquilo para você é tão óbvio que você conhece aquele mercado, tudo, mas não é porque ele é teu chefe, às vezes, que exatamente ele conhece em detalhes o que está acontecendo aquilo, né? E aí cabe o seguinte, você ter o grau de conhecimento e sempre passar, não, até virar um costume nas suas negociações, o que é? Mostrar quais os critérios que você adotou, né? Por que você está adotando aquela estratégia, por que você escolheu e por que aquilo é o melhor preço e quais as variáveis que você tomou. E aí, se ele não concordar, aí é uma negociação. Você tem que também ouvir ele, né? Escutar, né? Porque ouvir é escutar ele, entender por que ele não está achando mais caro. E aí eu tenho assim, é simples resolver isso, mas eu tenho a impressão que vai chegar no consenso. Agora, é óbvio, né? Que para chegar nessa maturidade, a pessoa tem que estar lá, estar disposto a ouvir, a outra pessoa disposta a saber o melhor momento para falar. Eu acho que isso tem muito na empresa. Às vezes a pessoa está pilhada naquele momento, está resolvendo um grande problema e você quer saber que só tem 2 minutos para te ouvir, você quer resolver naqueles 2 minutos. Então, talvez não é o melhor tempo para resolver, né? Mas, Pauline, se você quiser comentar um pouco aí de... Eu vou só difícil, complementar. né? Isso. A pergunta é difícil.
eu também não vou entrar muito no detalhe, mas, assim, a minha visão em relação a isso, primeiro, como o Sérgio falou muito bem aí, os critérios referentes a essa compra, eles precisam estar bem estabelecidos. Então, quais foram os critérios adotados para essa compra? Eu vejo como o primeiro ponto. Nesse processo de negociação, de compra, eu tenho vários fatores, e contra fatos não há argumentos. Então, se eu tenho como comprovar essa é a minha melhor condição de compra, eu tenho que ir com essa mentalidade até o final. Essa é a melhor condição. Por quê? Eu tenho que ter resposta para tudo. Por que é a melhor condição? Por causa disso, e eu tenho que responder as 7 perguntas, né? Que é igual aquele diagrama de Chicago. É os 7 porquês. Por que é a melhor compra? Não, mas por que eu mesmo tenho que responder para mim? Porque aí eu começo a trabalhar o meu poder de realmente argumentar. E aí, mais a fundo, se não surtir nada, se eu tiver ainda com aquele sentimento, eu não comprei porque ele não quis, porque ele falou assim que a minha não era a melhor condição, e ele optou por uma pior condição. Se isso vai acontecendo, né, com frequência, aí eu tenho que subir o nível de hierarquia, tá? Então, quando eu tenho informação suficiente, que eu vejo que eu estou respaldado, que eu tenho confiança naquilo que eu estou fazendo, está certo, eu tenho todas as informações e mesmo assim eu não consigo sair do lugar, né, fica aquele sentimento me incomodando, por exemplo, eu não consigo desenvolver e tal, eu tenho que subir. E uma coisa que é importante, você falou, aproveitar também, né? Você tentou fechar todas as arestas ali, assim, todas as questões, etc. Mas vamos supor que a pessoa tem uma informação, vem aqui na cabeça um exemplo, olha, mas eu tenho uma informação que essa empresa vai fechar, exemplo, tá? E não vai dar informação válida ali, importante. Então, e muda totalmente o contexto de você pensar. O que eu quero dizer é o seguinte, saber ouvir não para você concordar com a outra parte, saber para ouvir, para ver se a outra parte tem um argumento suficientemente forte que você possa falar o seguinte, opa, é verdade, eu pensei um monte de variáveis, mas eu não tinha visto isso, tem razão, então você não se prender na sua posição, no seu ego, né? Porque tem muito do ego também, que a pessoa fala o seguinte, eu não vou mudar, e não é que ela fala isso, ela fala até que eu não quero enxergar isso, né? Não quer enxergar isso, todo mundo tem um pouco. Agora se você resposta chega ali, não é apresentado nenhuma, que nem a Paulinha falou, não é apresentado nenhum argumento diferente, tipo, olha, eu quero, bom, mas eu não quero, quer dizer, peraí, então aí tem alguma coisa que precisa ser discutido com mais profundidade, né? Não é tão simples. Agora, se tiver um argumento realmente forte... Que faça parte dos critérios, né, estabelecidos pela empresa... Até bacana, isso é normal, né? Normal. Agora, não tem justificativa, não tem como realmente acreditar naquilo ali, tem que subir o assunto. Não dá para ficar de braços cruzados esperando só acontecer, não. Igual eu falei, nós somos agentes da mudança também. Se a gente quer enxergar a mudança, nós temos que ser os protagonistas. Boa noite a todos, tudo bom? Tudo bem, Thiago? Ainda corroborando com o que tem sido falado, né? Essa questão de como vender a nossa proposta. Eu acho que vale a pena a gente conhecer muito bem o nosso ouvinte. Um exemplo, a empresa onde eu trabalho, sem dúvida, meu dia a dia é diretamente com o dono. Então, é um cara que não tem muito tempo de ouvir. Um exemplo, frente à pandemia, redução de custos, né? E eu pensei, cara, eu vou zerar ao máximo o meu almoxarifado. Se eu fosse tentar levar isso para ele com muita técnica, ele não ia ter tempo de me ouvir. Então eu cheguei para ele e falei, Luiz, olha só, a gente não tem dinheiro, a empresa está fechando no vermelho, a gente não tem espaço e a gente não tem dinheiro para manter o almoxarifado. Vou acabar com o almoxarifado, ok? Ok, pronto. Ele ouviu o que ele queria. Se der problema, ele vai me chamar. Thiago, está faltando insumo, está faltando suprimentos, etc e tal. Mas eu consigo hoje enxergar no meu ouvinte que ele não tem paciência
para extrapolar 2 minutos de conversa. Para a gente, como comprador, que a gente precisa vender algo para alguém aprovar, a gente tem que ter esse conhecimento de o que a pessoa está proposta a ouvir. Eu acho que é um pouco disso também, não sei. Muito legal essa observação Gostei. sua, viu? Também gostei, Thiago. Isso aí acontece demais. Principalmente quando a gente lida com pessoas até mesmo mais estratégicas, né? Como dizer assim, um comitê de direção, que são pessoas muito objetivas, e a gente tem que saber fazer um resumo de tudo que a gente quer falar, basicamente, né? A gente tem que ter uma habilidade de comunicação e falar o que a gente precisa em, às vezes, 30 segundos, né? Você tem 30 exatamente. segundos. E isso acontece não só no texto falado, mas no texto escrito. Às vezes você precisa vender algo, uma proposta por e-mail, e o cara não... Muitas vezes ele lê a primeira e a última linha do teu e-mail, ele não leu o meio, né? Ele não tem paciência para isso. Então você tem que resumir ao máximo para que ele tenha, sim, a paciência de ler e te dar ok. Você tem que ser objetivo, papo. É assim. Eu vivencio muito isso. Sempre, assim, tive momentos com pessoas que queriam, por exemplo, ouvir só o que elas gostariam, né? Aí vem aquela questão de o espírito de negação, ou seja, eu não quero ouvir nada que me desagrade, eu quero ouvir só o que me agrada. E tem outras pessoas que você tem 30 segundos para passar um recado, e você tem que ser muito objetivo. E é assim que a gente tem que saber lidar. A gente tem que, não só como pessoas da área de suprimentos, mas hoje no mercado, né, o mais crítico hoje se chama gestão do tempo. Você administrar o tempo é uma arte hoje, porque o tempo todo a gente está em reunião, o tempo todo a gente está ocupado, a gente não tem tempo para nada. É bem assim o mercado. Mas o que eu vejo é o saber usar o tempo de forma produtiva. Qual o recado que eu quero passar? Será que eu tenho todas as informações que eu preciso para dar esse recado? Será que está faltando alguma coisa? Eu tenho que saber até qual pergunta que vai chegar para mim. É isso eu tenho que saber. Se eu falar isso aqui, o que ele pode me perguntar? Isso aí, viu, Pauline? 2 coisas que eu achei muito importante. Primeiro, quando você falar qual a pergunta, é que nem um jogo, né? Um jogo de xadrez, um jogo de dama. Você coloca uma pedra, você tem que imaginar, hipoteticamente, quais as perguntas. Olha, eu escolhi que ele é um fornecedor, sei lá, ele é o maior fornecedor do mercado. Talvez ele vai perguntar, se é o maior fornecedor do mercado, não vai ficar mais difícil a negociação? Ou seja, você tem que estar preparado, sim, né, com as respostas, porque senão você não está preparado, efetivamente. Fala, não pensei nisso, você tem que pensar. E achei também, como a Pauline disse, e a objetividade do seu caso, de repente alguém escolheu e falou assim, beleza, vou fazer igual o Thiago, vou ser objetivo amanhã. Ok, mas cuidado, né? Porque cada pessoa, você tem que ser objetivo, mas é muito bom você, no relacionamento, conhecer as pessoas como elas são. Porque, de repente, você tem lá o gerente que é detalhista. Tudo bem, que ele quer objetividade, mas ele gosta de ouvir mais detalhista. Então, você tem que estar preparado ali para falar objetividade depois e desdobrando e abrindo para ele conforme ele vem com as perguntas. Isso a gente tem preparado. E usar essa questão que você usou muito bem, que é o rapport, ou seja, falar do jeito que a pessoa é. Talvez o dono lá, por mais que ele tenha profissionais super especializados, ele tenha capacidade, mas ele é uma pessoa mais simples e objetiva. Ele não quer ficar ouvindo, olha, é o saving, isso. Talvez ele não use essa linguagem. Então não adianta você usar essa linguagem que ele não quer ouvir. Ele quer saber o seguinte, o que pode ou não pode, ele quer ser objetividade, o que você arque com aquilo, ou seja, tenha segurança naquilo, né? É o que você fez. Então, isso é muito importante pensar para que público que eu estou falando. É isso. E a importância de tomar uma decisão também, né, Sérgio? Isso. Até mesmo de ter coragem de ir lá e passar esse recado. Para eu chegar nesse ponto, confiança, eu preciso ter confiança e eu preciso ter conhecimento. Porque senão, num momento desse, se a gente não tiver habilidade de passar, né, de forma correta essa informação, a gente perde tanta a credibilidade, né,
principalmente a confiança daquilo que a gente está falando. E você perde a credibilidade e também você pode aproveitar o inverso agora para o lado positivo, vai ganhando autoridade cada vez mais. A gente fala parece que meio clichê, né, gente? Mas informação é poder, não adianta. Tudo, se você pensar, quanto mais informação você tem, você tem mais poder de alguma coisa, de uma decisão. Olha, você tem uma informação que o dólar vai subir, então, uma decisão. Imagina se uma empresa tivesse uma informação, uma bola de cristal, que soubesse que o dólar ia dar esse salto, né? Exatamente isso. Veja como é que tem valor. Então, por isso que é importante você ter visão, projeções do futuro, conhecer o mercado, o que está acontecendo. Por quê? Porque você passa a ter informações que agregam valor à empresa. Agora, se você não tem informação nenhuma, nada, não conhece nada, então fica difícil. Você literalmente vai estar na rotina mesmo, né? Boa noite, está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Boa noite. Boa noite, Guerra, boa noite, Pauline, e a todos do grupo. O que eu tenho percebido, não é nem a pergunta, é mais uma contribuição sobre o assunto. O que eu tenho percebido, que eu faço muito hoje, é que hoje você tem que traduzir todas as estratégias das empresas para alguma coisa monetária, né? Seja ela em real, seja ela em dólar. Onde que eu quero chegar? Hoje eu faço os meus savings baseando no orçamento anual. E isso dá uma grandeza gigantesca. Quando ele olha na planilha, olha o valor, ele só vai abaixando a planilha, olha lá o valor de save que é anual, poxa, isso aqui tem que melhorar agora, porque olha o quanto que eu posso ganhar de economia. Isso eu faço direto e estou sendo bem sucedido com isso. Aí, que legal, tá vendo a contribuição do Wendel? Muito importante isso aí, ó, sempre poder anotar, deixar lá, pelo menos em todos os processos que a gente fizer, né, anotar tudo que a gente conseguiu ali, de forma a trazer, de agregar valor, tá? Seja em horas, seja em valor monetário, o que for, é muito importante a gente poder trazer resultado. O foco tem que ser esse. O foco tem que ser resultado. Suprimentos é resultado. O que não tiver resultado não tem valor. Tá? E aí, mais uma vez, só frisando, não é somente monetário, tá, pessoal? E, na verdade, né, se você não tem um demonstrativo daquilo que você está conseguindo, então por que você está implantando uma mudança, né? Como que justifica, né? O que justifica uma mudança? Pois, e daí, né? O que eu vou ganhar? Alguma coisa tem que ser útil, né? A empresa tudo que a empresa investe, ela quer saber o payback, né? A palavra é essa, a palavra da vez. Qual que é o payback, de quanto tempo que nós estamos falando e quanto que eu vou ter meu retorno aí do meu valor investido. Isso é o que a empresa espera, pessoal. Não tem nada diferente. E a gente, assim, eu falo muito, a gente não está aqui para inventar a roda, né? Existem várias técnicas, existem várias formas de fazer, mas quem conhece mesmo o que precisa ser feito somos nós que estamos no dia a dia da operação. Sim. Sim. E com certeza vai ter mudanças, vai ter diferença de mercado para mercado, né, de categorias para categorias, isso tem. Quem conhece mesmo é quem está na linha de frente ali. E eu vejo muito assim, se nós não fizermos, alguém vai fazer. É isso aí, alguém vai fazer. Alguém vai fazer. Porque não vai ficar ali não vai ficar um vazio, não tem como. O abastecimento vai ocorrer no YouTube. Então, quem estiver assistindo depois no YouTube aí, dá um like, ajuda a divulgar. Estamos começando aí com esse projeto de maratona de conhecimento. Mais para frente aí a Pauline vai estar voltando, né, Pauline? Sei que seu tempo é corrido aí, mas o maior prazer. É sempre um prazer. Mais alguma dúvida aí? Deixa eu tentar resumir. Eu já estou na área de compras há 15 anos, sou formado em ADM, me após agora em logística, estou fazendo curso de tributação com o Sérgio, e vida que segue, estou retomando meu inglês agora esse ano, mas a pergunta o que vocês acreditam, academicamente ou tecnicamente falando, que vai ser imprescindível, ou seja, o profissional de compras vai ter que ter isso, senão ele não vai conseguir se encaixar no mercado futuro?
Boa pergunta. Bom, pode começar aqui, Sérgio, por mim? Pode sim, fica à vontade. Então, você falou aí das questões, né, de conhecimento, técnica, inglês, até mesmo ferramentas, né, por exemplo, conhecimento de sistemas, aí, igual o SAP, etc. Isso. Eu vejo que o profissional do futuro, além dele ter todo esse conhecimento técnico para a área, ele vai ter que ter algumas habilidades comportamentais, tá? E uma delas que eu vejo que é a principal se chama comunicação. Tá? Então, além de todo esse aparato aí de técnicas, a comunicação é um dos fatores mais importantes de uma organização. Tá? Então, essa questão de comunicação, organização, argumentação, persuadir, isso tudo faz parte da área, né? E se o profissional não dominar isso, eu acredito que é muito pouco provável de continuar no mercado. Ana, obrigado. Tiago, é só fazer não é um complemento, né, gente? Endossar o que você falou, porque às vezes, e me incomoda que eu já vi isso, já vi até, contraditório, as especialistas falando, não, a tecnologia, você vai... Peraí, a tecnologia existe, mas o fator humano não se perde nisso. Então, a comunicação, você tem que ter capacidade de comunicação, de persuasão, que não é algo ruim, quando a gente fala persuasão, a conotação pejorativa, não. Persuasão é você você argumentar de forma positiva e mostrar o caminho. Isso é fundamental. E, assim, eu até digo para algumas pessoas, já vi também, tem gente que fala assim, mas eu não tenho inglês, né? Calma. Porque você pega uma pirâmide, olhando em termos de empresas, é lógico, vai ter algumas funções que vai querer só o inglês ali, que tem o inglês porque precisa, etc. E é lógico que línguas é importante, não vamos dizer que não. Mas eu quero dizer o seguinte, não fiquem desesperados, ou seja, o que é importante, você sempre está buscando conhecimento, né, se aperfeiçoando. O comprador tem sim a capacidade, tem que ter uma visão holística, uma visão do todo, né? Você não precisa conhecer como é que se fabrica, por exemplo, aquele produto que você está, porque senão você é uma loucura, mas você tem que conhecer o mercado, como é que funciona a dinâmica do mercado e a comunicação. Porque com a comunicação, realmente, olha, eu admiro muito, eu fico olhando as pessoas quando tem uma comunicação muito boa e falo assim, puxa vida, né? Como é fantástico, né? Porque às vezes ela consegue falar aquilo que eu queria falar de uma forma que as pessoas entendem. E como é que a comunicação efetiva é boa? Quando a outra pessoa entende exatamente o que você quer falar, né? Olha, eu transmiti exatamente aquilo. E se você não está com prolixo ou alguma coisa desse tipo, efetivamente não está conseguindo se comunicar, né? Então tem várias, né, coisas. E é só pensar que nós, como gestão da cadeia de suprimentos ou como compras que for, nós estamos aí no meio, né, no miolo do processo. Nós somos uma engrenagem, né? E para a gente girar essa engrenagem, se a gente está ali no miolo, como que a gente anda para frente? Realmente, então, assim, o elo tem que funcionar, é como se fosse uma ponte. Então, a comunicação é algo que tem que ser intrínseco ali na relação. É a relação com o seu cliente interno, é a relação com o seu cliente externo, geral, com o seu fornecedor, o que for. E para isso a gente tem o quê? A habilidade de falar. E escutar também, porque comunicação não é só falar, é escutar também. Exatamente. Vou ler aqui só que a Cristina sou cristalina, né? Cristina, não, desculpa. A Franz, eu bati o olho, gente, você vê, né? A Franz, e aqui sou de Cristalina, Goiás, no momento estou fora da área de compras, ok? Buscando através de cursos e lives, né? Estar atento ao que está se acontecendo no mercado. Para quem sabe conseguir o tão sonhado retorno à área de compras. Franz, assim, obviamente, né, que a gente está atravessando um momento delicado, por N questões aí, né, que não é o contexto, mas está no caminho certo, né? Eu
talvez a gente já tenha conexão aí pela com a Pauline, vamos estar interagindo sempre, vamos estar colocando conteúdo, tem bastante forma de buscar conteúdo, é óbvio que acho que eu vejo um problema hoje, às vezes, que tem tanta informação, e aí vai naquele no Thiago, qual que eu devo escolher para que efetivamente agregue? Porque, de repente, você está se pegando informações que você não precisa efetivamente, isso eu tenho tem que saber filtrar. Exatamente, saber filtrar. Daqui a pouco você está estudando lá um foguete, mas tá bom, mas ok, é por curiosidade, mas é para a sua função? Não. Então, tem que saber filtrar. E isso é muito importante. Mesmo a empresa tem que saber filtrar, mesmo em casa tem que saber filtrar. Isso é bacana, mas legal. Pauline, chegamos aí, deu 1 hora e pouquinho, né? Passamos, acho que foi bom, foi um modelo de aula aí, de interação, muito bom estar com todos aí. A gente vai postar no YouTube, como eu falei. Eu só tenho a agradecer aí sua participação mais uma vez. Eu que agradeço o convite, Sérgio. Para mim é uma honra poder estar aqui falando, né? Nem que seja um pouquinho da minha experiência, do meu dia a dia, do que eu vejo, né, de mais importante hoje nesse mercado, que não é um mercado fácil, de entrar nem de permanecer. Cabe a gente ter cada vez mais que se reinventar, né, essa é a palavra da vez. E para mim é um enorme prazer falar um pouquinho aqui para vocês e dizer que eu estou à disposição, tá? Quem quiser me procurar também, seja no LinkedIn, seja fora daqui desse ambiente, estou à disposição. E muito obrigada aí, Sérgio, mais uma vez pela confiança, claro. É isso aí, gente. Bom, gente, então a gente agradece aí. Agora, para quem não chegou, boa janta, né? Renata Plaudinei, muito obrigado. E é isso, acompanha, nós vamos estar com a Pauline em breve novamente, e semana que vem tem mais conteúdo aí, tá bom, gente? Um abraço aí. Obrigada, pessoal, até mais. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.